Nação Coritiana, tudo bem com vocês? Coritianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar um assunto bastante sério. Corinthians corre o risco de perder grandes patrocinadores por tudo que vem acontecendo com o Corinthians e também jogadores considerados titulares na janela de transferência que vai se abrir agora. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel! Vamos iniciar. Hoje eu vou colocar a vinhetinha, não, tá? Vamos falar direto. O Corinthians passa hoje na sua história, a história toda do Corinthians, para você que é mais velho, para você que é mais novo aí, na minha opinião, tá? Já é opinião. O Corinthians passa hoje a pior crise da história do Corinthians. Tá, já teve crises aí em que a torcida invadiu o estádio no meio do jogo, já teve aí oportunidades que invadiram por base de protesto. Quais eram esses protestos? Alguma má administração, a parte futebolística principalmente é onde houve mais protestos da torcida. Então teve várias crises que aconteceram no Corinthians, mas a maioria delas eram para a parte esportiva, a parte futebolística do time brigando para não cair para a segunda divisão, ou quando o time caiu para a segunda divisão. Crises políticas sempre teve no Corinthians, né? Até porque renovação e transparência ficaram aí 16 anos. Só que nenhuma delas chega perto a essa que está acontecendo agora. O que isso atrapalha o time do Corinthians? Praticamente tudo, né? O próprio Rodrigo Garro disse que atrapalha os jogadores futebolisticamente falando, e ele está completamente correto. Por quê, corintianeiro? Porque os jogadores hoje não sabem se no mês que vencer o salário deles, se eles vão receber em dia o salário e o direito de imagem. Porque o Corinthians hoje, o próprio presidente atual hoje do Corinthians diz que o Corinthians não tem um real em caixa. Então como que o jogador vai pensar se ele vai receber o seu dinheiro aí quando vencer? Então hoje, por tudo que não é só a parte salarial, tá, Fel? Os jogadores podem não receber, porque pode receber também. Mas tudo que está acontecendo no Corinthians hoje é um motivo enorme, repito, é um motivo enorme para os jogadores que lá estão. Agora eu vou trazer informação. Saírem do Corinthians no meio do ano, tá? Então esta crise que acontece hoje no Corinthians, qualquer jogador que é considerado titular pode sair do Corinthians, vão usar este pretexto, porque realmente o jogador não sente confiança em jogar lá, e também os times que têm interesse na contratação desses jogadores, Fiel, esses times que têm, eles vão aproveitar esta crise que está acontecendo no Corinthians e tentar tirar os jogadores do Corinthians. Informação de grande importância para você aqui nesta quinta-feira, tá? Se existir uma chance do Corinthians manter o Yuri Alberto até o final do ano, para o Corinthians priorizar uma Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, manter o Rodrigo Garro até o final do ano, porque o Rodrigo Garro hoje é considerado o nosso principal jogador. Se existir uma chance de manter esses jogadores, já era, acabou. Acabou, tá? Não existe mais essa possibilidade. Então o Rodrigo Garro hoje tem proposta na mesa do Zenit? Tem. Na hora que chegar a proposta novamente, ele vai sair do Corinthians. Porque nenhum jogador trabalha bem no meio desta crise política que vem acontecendo no Corinthians. Não é porque a torcida do Corinthians se manifestou lá, não. Não é isso que tira o jogador de clube, não. O que tira é todos os dias na televisão o Corinthians está sendo alvo de escândalos. E como eu disse para vocês, na minha humilde opinião, é a pior crise da história do Corinthians. E isso não acaba não, fiel. Vocês acham que isso acaba? Jogadores, grandes jogadores considerados titulares do Corinthians podem sair no meio do ano, aí começa toda a avalanche. Rodrigo Garro tem grande chance de sair do Corinthians. Eu tô falando para vocês, pode confiar. Não estou cravando, mas existe uma grande chance de sair do Corinthians, de não ficar no Corinthians até o final do ano. Yuri Alberto já era difícil, agora com toda essa turbulência, tem grande chance de sair do Corinthians. André Carrillo tem grande chance de receber uma proposta e sair do Corinthians. Ninguém quer ficar nesse tipo de crise, tá, fiel? Então quem quer ir jogar no Corinthians hoje, o bicho tá pegando. É todo dia uma informação bomba, é todo dia uma pauta aí que deixa o Corinthians em más lençóis, vamos dizer assim.
E para piorar a situação do Corinthians, eu recebi informações antes de trazer esse vídeo para vocês que o Corinthians já tem patrocinadores do Corinthians questionando se vão continuar no Corinthians ou não. Detalhe, eles têm toda a base judicial, tá? Eles têm toda a base de direito processual que pode processar o Corinthians para desvincular os seus contratos sem pagar sequer nenhuma multa para o Corinthians. Porque a associação de valores dessa empresa, elas não querem ser atreladas à sua imagem para esses valores que o Corinthians está transmitindo hoje para elas. Então, tudo que está acontecendo com corrupção, querendo ou não, invasão, ou outros tipos de que podem associar a imagem da empresa para um lado negativo, elas vão preferir investir o seu dinheiro em outro lugar. Vocês podem ter certeza. E é informação. Já tem empresa questionando, eu não sei se é a Master, tá? Não sei se é a Master, não sei se é a da camisa, atrás. Tem empresas questionando que patrocinam, chegou informação para mim hoje, fiel. Corintianeiro, já tem empresas questionando se vai ficar no Corinthians ou não. E elas têm toda a base judicial para quebrar o contrato do Corinthians sem pagar R$1 de multa, porque a sua imagem está sendo associada, tá? A associação de valores desta empresa está sendo associada ao Corinthians hoje, infelizmente, a uma imagem negativa. E isso a gente aqui não é bobo de entender que as empresas aí, elas não estão erradas. Mas o Corinthians, ele é tão forte, tão grande, que se fosse qualquer outro time do Brasil que tivesse passando por esse mesmo tipo de crise que o Corinthians está passando hoje, de presidente que pode ir preso, de desvio não sei do que, de briga, de invasão, não estou falando de torcida não, né? Aquela situação que aconteceu do Augusto lá, entrar, se é presidente ou não é, caso de polícia envolvendo o Corinthians, todo time hoje do Brasil, se não fosse a grandeza do Corinthians, se fosse um time de menor expressão, já tinha aí quebrado. Porque o Corinthians, ele é tão grande que ainda os patrocinadores questionam se vão sair ou não. Porque, querendo ou não, mesmo a associação de valores que o Corinthians traz hoje para essas empresas, o Corinthians, ele é tão gigante que ainda a visibilidade que o Corinthians traz para as empresas que patrocinam o Corinthians, ela é gigante, cara. Porque o Corinthians, ele tem 45 milhões de torcedores. É um clube que tem uma receita incrível, que não poderia estar passando por nada disso. O Corinthians hoje era para estar pagando suas contas em dia, o Corinthians hoje era para estar com, vamos dizer assim, um protagonista dos campeonatos, um time super forte no mercado da bola. O Corinthians hoje era para estar numa situação, vamos dizer assim, igual o Flamengo. Quando o Flamengo está disputando um jogador com outro time, é só se o cara quiser ir para outro time por amor. Porque as propostas do Flamengo sempre vão ser as melhores. Porque o Flamengo conseguiu, de alguma forma, equilibrar suas dívidas e hoje tem um recurso financeiro gigante para investir no mercado da bola. Tanto é, olha o time do Flamengo aí no papel. E o Corinthians, ele tem totais condições de fazer igual ou melhor, porque a torcida do Corinthians, como eu disse para vocês, é do mesmo tamanho do Flamengo, se não for maior. Então, o que o Corinthians está passando hoje pode piorar ainda mais. Porque não é só a situação, beleza, o Rodrigo Galo saiu, um exemplo, tá? O Yuri Alberto saiu, o Memphis não quer, vamos supor, eu não vou querer ficar no Corinthians, vou querer sair daqui, isso aqui não era o que eu esperava, porque os jogadores assustam, os jogadores veem isso na televisão. Vocês acham que as mesmas imagens que a gente está vendo na televisão, que a gente viu aí do protesto, que a gente viu lá do Augusto, que a gente viu os canais, né, de grande relevância, falando do Corinthians, falando sobre crise financeira, que não tem dinheiro em caixa, fiel, as mesmas imagens que nós vemos, os jogadores vê. YouTube é o maior, vamos dizer assim, é o maior meio de comunicação que existe no mundo. Então os jogadores também assistem o YouTube. Então eles vê tudo que está acontecendo com o Corinthians. E é lógico que os empresários já começam a conversar com os atletas. Olha, vamos sair daí, vamos procurar uma proposta melhor, vamos procurar algo melhor para você, porque o que está acontecendo com o Corinthians hoje, fiel, pode piorar ainda mais. Porque se começa a sair, por exemplo, se sai um Memphis, se sai um Rodrigo Galo, se sai um Yuri Alberto, porque o Galo e o Yuri Alberto são duas grandes chances de sair do Corinthians. Aí o Memphis sai,
Ah, corintianeiro, não gosto do Memphis, tal. Não, não é um assunto aqui, tal. Tô querendo trazer para vocês o que tem de informação. O Corinthians pode sim perder grandes jogadores considerados titulares. É informação, fiel. Não tô achando que vai. Tô falando para você que pode perder sim, porque empresas querem deixar o Corinthians e as empresas deixando o Corinthians também fica mais fraco financeiramente. Por exemplo, se uma Master do Corinthians sai, como que o Corinthians vai pagar o Memphis? Não tem como o Corinthians pagar o Memphis. E a Master pode sair, porque qualquer empresa hoje que entrar com uma ação judicial contra o Corinthians querendo desvincular a sua marca do clube, que hoje está gerando uma má imagem, uma má impressão para a empresa, ela tem totais condições de vencer na justiça o Corinthians e sair do Corinthians. Aí o Corinthians não teria que pagar nenhuma multa contratual para deixar o Corinthians hoje. E a situação pode piorar na seguinte questão: como vocês acham que o Corinthians entra hoje no mercado da bola para contratar? Vocês acham que é fácil um jogador vir para o Corinthians com tudo isso que está acontecendo? É lógico que não, né, fiel? Olha, vem cá, o Roger Guedes, vamos conversar, tal, tem uma proposta para você de 3 milhões para você ser jogador do Corinthians. O Roger Guedes vai pensar, cara, eu tô aqui, beleza, tem times do Brasil que me querem também, e lá no Corinthians, como tá a situação? Ô, fulano, nossa, cara, não vem pra cá não, porque o bicho tá pegando, a gente nem sabe quem é mais presidente quem, o atual presidente falou que não tem dinheiro em caixa para pagar ninguém, e aí? Qual a chance do jogador ele sair de uma situação estável e vir pro Corinthians? Hoje se entra no Corinthians no mercado da bola para disputar uma contratação com o Cruzeiro, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o São Paulo, com outro time do futebol brasileiro, qual ambiente está mais conturbado? Qual ambiente hoje é mais perigoso para um jogador vir jogar bola? É o ambiente do Corinthians. Então, obviamente que atrapalha o Corinthians no mercado da bola. Então, se tinha algum jogador ou outro que o Corinthians negocia, o empresário vê tudo que está acontecendo e o jogador acompanha nas televisões o que acontece hoje com o Corinthians, é lógico que é mais difícil você negociar. Não estou falando que é impossível, porque o Corinthians ele é tão grande que ainda as pessoas vêm aqui jogar com o maior amor e carinho, porque esse clube traz muita imagem para o jogador também. Então, para vocês verem, a primeira referência do Roger Guedes no Brasil é o Corinthians. Ele falou, eu quero voltar a jogar num time que eu fui feliz, já avisando a seleção brasileira também, já trouxe essas informações para vocês. Então, fiel, para o Corinthians hoje perder patrocinadores, tá um pulo. Para o Corinthians hoje perder jogadores que são considerados titulares, tá um pulo. Então, como eu disse para vocês, se o Rodrigo Garra estava em dúvida se iria ficar no Corinthians ou não, essa dúvida se encerrou com essa crise. O mesmo vale para o Yuri Alberto. Então o Corinthians vai perder, sim, grandes jogadores na metade do ano agora. Eu não posso cravar isso, tá? É informação, mas eu não posso cravar. É certeza que o Yuri vai sair, certeza que o Garra vai sair, certeza que o Carride vai sair, o Memphis. Eu não posso cravar isso para vocês, tá? Porque seria aqui muita hipocrisia minha, seria muito hipócrita em cravar um jogador que eu não sei se vai sair, eu não sei a decisão que ele vai tomar para o futuro dele, mas o que chegou para mim de informação é que jogadores estão questionando se vai ficar no Corinthians ou não, e isso é óbvio, isso é normal, isso é natural com tudo que está acontecendo no Corinthians. O mesmo vale para grandes empresas, porque se você começa a perder grandes jogadores e grandes empresas começam a sair do Corinthians, empresas aí de patrocínio alto, com ação judicial sendo que não vai pagar nada para o Corinthians, ou mesmo que pague lá uma multa, alguma coisa, e fala, cara, eu não quero uma empresa atrelada a isso não, e sai do Corinthians, a tendência é que o Corinthians se prejudique mais, porque qual empresa, mesmo que saia, vamos supor que a Master saia, qual empresa vai querer atrelar sua imagem no Corinthians? Qual empresa vai querer, o Corinthians vai buscar uma nova empresa no mercado, mesmo que não saia, o Corinthians vai buscar um novo patrocínio para trazer recursos financeiros para o clube. Qual empresa vai aí pagar milhões para o Corinthians com tudo que está acontecendo? Então elas vão preferir investir seu dinheiro em outro lugar. Pelo menos é o que chegou de informação para mim. Corinthians pode perder, sim, patrocinadores que já estão... Fiel, isso aí saiu até no UOL, tá? Chegou para mim bem antes, mas saiu no UOL também, tá? Tem informação no UOL. Se você procurar no YouTube, porque às vezes tem muitas pessoas aqui que eu estou tentando conquistar a confiança ainda, mas às vezes se você não confia em mim, é só você dar uma pesquisada também. Empresas do Corinthians, patrocinadores, ameaçam deixar o clube, infelizmente. E jogadores considerados titular
repensam se vão querer continuar no Corinthians ou não. Então, essa situação do Corinthians, a que eu vi até hoje, é a pior situação, pior crise que o Corinthians já teve na sua história. Na minha opinião, está sendo essa. Nem quando o Corinthians ficou 21 anos sem ganhar títulos, o protesto que havia era da torcida, tá? Era da torcida referente à parte futebolística, mas em nenhum momento gerou esse tipo de repercussão que está causando agora envolvendo polícia e outros assuntos, tá? Então, realmente, hoje o Corinthians está muito delicado. Hoje o Corinthians, tá, fiel? Ele está numa situação complicada demais. Então, infelizmente para nós corintianos, a gente vai ter que passar por essa turbulência. Esperamos que possamos passar da melhor forma possível e que o Corinthians, o mais rápido possível, possa ir se regenerar e voltar a ser o Corinthians, cumprindo as suas promessas, honrando seus compromissos, trazendo grandes jogadores e recebendo grandes patrocínios. Porque agora, se começar a vazar patrocinadores e jogadores, a crise vai estar estendida no timão, tá, fio? Então, o que eu tenho para trazer de informação para vocês é isso. Jogadores e patrocínios do Corinthians ameaçam deixar o clube. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Estou totalmente com o celular na mão, esperando qualquer informação nova. E 6 horas da tarde eu tenho um compromisso com você aqui. Não se esqueça, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente que eu vou responder todos os seus comentários sem exceção, tá? Pode comentar aí que eu vou responder. Não respondi do vídeo anterior, vou estar respondendo agora. Já aproveito que vou estar online e respondo desse vídeo também. Estamos combinados, fiel? Estamos combinados, vocês estão bem informados, estão atualizados. Então, meu muito obrigado por tudo e até 6 horas, tá? E vai Corinthians!